Tendo um prazer enorme de receber essa maravilhosa Brenda Lima, psicóloga. Boa tarde, querida. Boa tarde, Carla. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E para falar sobre um assunto que é muito importante a gente estar debatendo, inclusive em casa, tá? Hoje é o dia do combate ao bullying, uma data criada para reforçar a importância do respeito e da empatia nas nossas relações, seja na escola, nas redes sociais ou até mesmo, né, no ambiente de trabalho. Brenda, eu quero inclusive começar essa entrevista te perguntando o que é exatamente o bullying e como é que a gente pode diferenciar uma brincadeira inofensiva a uma dificuldade aí que já ultrapassa o limite, claro, e já causa sofrimento. Bom, Carla, como diz, né? Brincadeira. Porque brincadeira só é quando os dois brincam, né? Quando eu estou aqui, tiro uma brincadeira com você, você ri, eu rio também, e aí é uma brincadeira. Quando ultrapassa isso, o bullying ele é uma violência repetitiva. É quando ele tem a intenção de humilhar, de excluir, de causar medo. Então, ele ultrapassa o limite da brincadeira, né? E ainda tem brincadeiras que são ditas como inofensivas que acontecem somente uma vez. E aí também não é caracterizado como bullying. O bullying tem que ser repetitivo, tem que ser aquela brincadeira com intenção de machucar, né? Brincadeira com intenção de machucar e excluir as pessoas. Exatamente, a gente tem que ficar realmente muito atento e diferenciar sobre isso. Quais são os principais sinais de uma pessoa, de uma criança, né, de um adolescente ou até um adulto, né, que está sendo vítima de bullying? As características elas podem variar, né, de acordo de pessoa para pessoa, mas os principais sinais é a introspecção, o isolamento, não querer mais participar. Em crianças, tem a baixa nas escolas, né, tem a baixo rendimento, não querer ir para a escola, dizer que está com dor de barriga, dor de cabeça, que já é um sinal de desculpas. Isso, que já é um sinal de ansiedade, né? Nos adultos, também nos ambientes de trabalho, a ansiedade, a depressão em casos mais sérios, as depressões bem maiores, né, por conta de exclusões e realmente humilhação. E o que tem uma coisa a ver com a outra é a questão da humilhação, né, que acaba trazendo tudo isso e todos esses sintomas, esses o que sinais. Não é nada legal, né? Você viver legal. numa situação como essa. Eu recebo muitos relatos nas minhas redes sociais de pessoas que falam que passam por muitas situações ruins, principalmente no ambiente de trabalho. Eu acredito, inclusive, que o ambiente de trabalho seja uma das maiores causas de pessoas adquirirem, né, o bullying. Sim, sim. O ambiente de trabalho ele é um ambiente muito competitivo. Sim. Né? E é lá que surge, sim, a grande maioria de sinais, né, de situações de bullying, em pessoas tentando excluir a outra, tentando puxar o tapete da outra, né? E é realmente muito sério porque não é algo que vem só como uma brincadeira de criança, como acham, né? Que é só nas escolas. No ambiente de trabalho, realmente é um dos principais locais que acontece. E o que é muito ruim, né? Porque não tem nada pior do que você estar no ambiente de trabalho sofrendo isso, você nem rende. Eu, particularmente, eu sou assim. Se eu estiver no ambiente de trabalho, que eu não estou fazendo com amor, que tem algo que não está me levando para bem, eu não consigo ir à frente. Porque, para mim, eu sou muito intensa. Tem que ser 100%. Se não é, eu já começo a não querer mais, eu já começo a perder a vontade. Sinais. E esse é um dos sinais. É um dos sinais. Né? Não querer ir, não querer estar presente. Não querer fazer parte. E isso realmente é muito ruim. Mas é muito bom por outro lado, porque você também vai dando e abrindo oportunidades para outras coisas novas, né? Sim. E vendo também o potencial que você tem. Porque também só sofre bullying quem causa. Exatamente. Né? A pessoa que está ali causando mesmo, ela acaba sendo muito mais propensa a sofrer com situações assim, né? Exatamente. Como se fosse aquela coisa da perseguição, né? De estar te perseguindo, de estar te fazendo mal. Exatamente. E é algo que a gente tem que olhar muito para quem pratica, né? Não justifica, mas acaba que a gente consegue explicar e entender por que faz esse tipo de coisa, né? Dentro das escolas, quem teve a oportunidade de trabalhar, eu tive a oportunidade de trabalhar em escola, então a gente sempre percebe daquela criança que mais faz bullying com as outras, é a que mais precisa de acolhimento, é a que mais precisa de atenção, é a que tem um ambiente familiar ruim, né? E ele acaba levando para a escola, a pessoa que acaba levando também para a vida adulta. Sim. Né?
Então, assim, pode ser que ele tenha tido uma infância bem ruim e ele cresceu com isso e ele acaba levando para dentro do ambiente de trabalho, de todos os ambientes em que ele está inserido. E a gente fica vendo aí as crianças, cada vez mais elas estão sofrendo, né? E é muito difícil realmente. Eu queria que você deixasse, inclusive, a dica, né, de como pais, professores e colegas, eles podem agir quando percebem ali uma situação de bullying, especialmente para que a vítima ela se sinta acolhida e ela também possa ter esse suporte. O principal é não invalidar, né? Não minimizar, não tratar como sendo só uma brincadeira, porque acontece na maioria das vezes, né? Sim. A criança chega, retrata para os pais, para a escola, e aí, não, ele está só brincando, aí só foi uma brincadeira. Então, assim, observe, né? Tenha um olhar mais aguçado para o seu filho, para o seu aluno, né? Escute, né? Pode ter sido uma brincadeira ali naquele dia, mas também pode não ser, pode estar se repetindo. Então, assim, ter esse olhar mais apurado. Principalmente para as crianças, né? E os pais devem ficar muito atentos a esses sinais que as crianças deixam ali no dia a dia em casa. A Suene tem uma pergunta aí para você. A Brenda já esteve com a gente aqui outras vezes também no programa da tarde, maravilhosa. E assim, esse debate sobre o bullying é algo que tem aumentado significativamente nesses últimos anos. Que bom, principalmente nas escolas também. As escolas vêm tendo esse trabalho de conversar com crianças, de falar sobre bullying. A minha pergunta é no sentido de uma orientação, na verdade. Em que idade a gente já pode começar a conversar com crianças sobre bullying, nomear para a criança que tal atitude chama-se bullying e como fazer a criança entender que isso é algo que pode prejudicar o amiguinho. Tem outra coisa também, Brenda, que eu me pego, porque tem muitas crianças que, às vezes, elas repetem comportamento. Então, às vezes, está ali um amiguinho fazendo bullying com outro amiguinho, o outro que está ali olha, acha engraçado, bonito e vai na mesma e diz, mas não fui eu. Quem falou foi o amiguinho. Então, assim, como orientar nesse sentido e como conversar com a criança sobre bullying e em qual idade? Viane, eu acho que a partir de sempre, né? Claro que tem as fases da infância em que a criança ainda não entende completamente tudo, mas eu acredito que a gente pode estar orientando a partir do momento que ele está inserido no meio com outras crianças, né? Ele pode não entender de imediato o que é o bullying, mas ele já sabe o que é certo e errado à medida que a gente orienta. Sim. Né? Então, ele viu o coleguinha, então ele vai me trazer, ou eu vou saber de alguma forma, e eu vou estar orientando de que não é certo, o coleguinha fez errado. Você pode ir lá falar para o coleguinha que ele fez errado, né? Para que ele vá entendendo e vá conseguindo compreender. Eu acho que o teor da palavra bullying demora um pouquinho, né? Para eles conseguirem entender isso contando de crianças, né, pequenas. Mas dá para ir explicando de outras formas que eles vão entendendo. Agora, os pais, ao observar, já podem procurar uma ajuda, né, psicológica, porque, de fato, é super necessário, até porque é na infância que a gente forma o nosso caráter, né, a nossa personalidade. E a gente leva, eu recebo muito no consultório, adultos com características de que eles trazem da infância, né, de que sofreram bullying. Hoje de manhã, meu esposo perguntou qual era o teor da entrevista, né, e aí eu disse, era sobre bullying. Então tu vai tirar de letra. Por quê? Porque tanto eu como ele sofremos isso nas escolas. Então a gente não esquece. Não, pra vida toda, né? Incrível. A gente trabalha, aprende a lidar, que é uma das coisas que eu acho que os pais deviam olhar também. Ensinar o seu filho a ser seguro. Trabalhar essa insegurança, porque o bullying, ele existe, mas ele só me afeta se eu deixo. Na grande maioria das situações. Brenda, para encerrar, qual é a principal mensagem que você deixaria hoje aí no dia do combate ao bullying para quem sofre com esse tipo de violência e para quem muitas vezes presencia, mas não sabe como reagir? Porque também tem essa situação, né? Tem, e muitas vezes, né? A mensagem que eu posso deixar é que ninguém merece ser minimizado para que outro cresça, né? Para que as outras pessoas cresçam, porque na grande maioria o bullying é para isso. Eu falo de você para que ninguém olhe para o meu defeito, né? Então eu tô deixando o outro menor para que eu cresça. Então, para quem sofre, para quem lida com isso, procure ajuda, né? Converse com seu pai, converse com a sua mãe, converse com as pessoas ao redor. E para quem presencia, não se cale.
Acontece muito de você estar presenciando situações de bullying e não fazer nada, né? Omitir aquela informação. Então, assim, não se cale, fale mesmo, defenda mesmo o seu colega, o seu amigo que você está vendo que está sofrendo bullying, porque você pode estar salvando uma vida. Com certeza. Já fica aí, inclusive, aí esse alerta para você que está nos assistindo agora. Para maiores informações, a gente também pode... Vou aproveitar e pedir para você deixar aí seu Instagram para as pessoas aí que estão nos assistindo, que queiram conhecer um pouco mais do seu trabalho. Psi Brenda Lima. Desse jeitinho, tudo juntinho. Psi Brenda Lima. Psi Brenda Lima, tá? Para vocês aí que estão nos assistindo aqui no nosso programa, é um assunto muito importante para a gente estar debatendo, sim, não só no dia do combate ao bullying, mas todos os dias, porque só quem sofre com o bullying sabe o quanto que isso realmente é muito difícil.